A cada dia que se passa, nós envelhecemos. Nossas células morrem, se reproduzem e fazem novas células. Envelhecer é uma parte natural da vida do ser humano. Mas você já parou para pensar o que seria se você realmente se tornasse imortal? Que nunca morreria? Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo eu vou te contar como que seria se você fosse realmente imortal. Então, primeiro, que é a imortalidade. Simplesmente, você não iria encontrar a morte. Mas você realmente fosse imortal e nunca envelhecesse. O que você ia fazer? Ia ficar lendo aqueles livros, ia aprender um novo idioma, talvez viajar pelo mundo, porque você seria imortal e ia ter bastante tempo. Afinal, principalmente em desenhos e filmes, a gente vê que a imortalidade não é apenas, tipo, não morrer e continuar vivendo. A imortalidade vem também com super resistência, super força, ser a prova de balas, super, hiper, mega resistente. E existe um outro tipo de imortalidade que é chamada imortalidade biológica, que você não seria super mega resistente, mas que você simplesmente pararia de envelhecer, pois os seres humanos normalmente morrem de um desses três jeitos: por alguma doença, ter deixado ele mais fraco ou que tenha levado à morte, ou o ato de envelhecer, ficar mais velho e morrer naturalmente, ou talvez o ser humano pode morrer também de algum trauma físico. Mas nesse vídeo vamos considerar que você é simplesmente imortal e tem toda a resistência e capacidade de sobreviver. Você seria invulnerável. Mas não seria alguém tipo o Superman também, que voa e joga raio laser. Então talvez nos primeiros dias você não iria perceber muita coisa. Por exemplo, todo dia a gente normalmente envelhece. Só que normalmente essas mudanças são tão pequenininhas que você não percebe no curto prazo. Mas no longo prazo você já sabe. Tipo o cabelo branco e as outras coisas que normalmente são associadas a uma idade mais velha. Provavelmente seria como se você virasse um super-herói. Você ia achar incrível, ia ser uma dádiva, algo maravilhoso. Ser imortal? Que coisa incrível. Não precisa se preocupar com nada, vai ter uma vida infinita, vai ter o tempo que você quiser. Às vezes poderia se tornar um super-herói, defender a sua cidade ou o seu país. Então, em cerca de 5 anos que você teria ganhado o seu superpoder, você iria de fato aproveitar. Talvez iria atrás dos seus sonhos, talvez iria andando para uma outra cidade, iria assistir um monte de séries e filmes, aqueles filmes que você sempre quis ter tempo pra assistir, ou aquele livro que você sempre quis ler, e resolve aprender coisas novas, e tudo com calma, afinal, você tem tempo, é imortal. Isso desconsiderando. Se você tá gostando do vídeo, por favor, vai lá, rapidinho, se inscreve no canal e deixa o like, para que esse vídeo possa ser recomendado para várias outras pessoas. Você iria se sentir livre, iria buscar novas experiências, mas cerca de 10 anos depois que você tenha percebido a imortalidade, vai estar se acostumando a ela, vai começar a refletir um pouquinho mais, vai ser bem mais paciente, vai perceber que não precisa ter tanta pressa, vai ter uma vida mais leve, pois afinal você não vai ter compromissos marcados, pois você tem todo o tempo, porque você vai ser imortal. Não vai ter nenhum estresse de ter que acordar tal horário para ir trabalhar, ou até não vai ter nenhum tipo de estresse, pois afinal você vai estar calmo e vai ter percebido que o tempo vai passar mesmo sem você perceber, mas ainda vai estar vivendo meio de boa e aproveitando. Agora, avançando um pouquinho mais no tempo, cerca de 50 anos depois de você ter descoberto sua imortalidade. 50 anos já é bastante tempo. Várias pessoas nem conseguem chegar a essa idade. A expectativa de vida do Brasil é de cerca de 73 anos. Então se é tipo uma pessoa que quando você descobriu a imortalidade tivesse com 30, agora ela já estaria com 80. Enquanto pra você teria normal, você iria ver várias pessoas super mega envelhecidas, muito mais fragilizadas ou com menos energia. Iria testemunhar vários amigos falecendo, vários familiares partindo dessa para melhor. Você pode até começar a pensar um pouquinho e refletir sobre a imortalidade, se ela é realmente tão boa, se ela seria realmente perfeita. Aquele medo que todas as pessoas têm de um dia encontrar a morte, você iria perceber também que não tem medo, afinal você é imortal, e você iria se questionar o valor e o preço da imortalidade. Mas agora saindo disso e vamos duplicar, quanto seria cerca de 100 anos depois da sua imortalidade? Nos seus 50 anos você ia ter passado por coisas que provavelmente outras pessoas já passaram, ia ter alguma emoção negativa por ali e pra lá. Mas agora nos 100 anos já é algo bem diferente, pois nesse tempo você já iria ver o incrível avanço da ciência. Poderia ver até novas inteligências artificiais que nem se compara às de hoje, descobertas e vários avanços, ou até, sei lá, pode estar fazendo
um hotel fazenda em Marte. Doenças que hoje são consideradas sem cura seriam como se você fosse numa consulta do médico e já voltasse curado. Poderiam ter resolvido paradoxos que hoje são desconhecidos, ter descoberto a origem da vida, descoberto coisas que ainda não sabemos, às vezes novas leis universais, talvez uma fonte de energia infinita. Porém, todos os seus amigos e familiares, você vai ver eles partindo um por um, bem mais do que quando você via antes. Nesse tempo, 100 anos depois de você ter alcançado a imortalidade, as pessoas podem até ter aumentado a expectativa de vida delas, vivendo bem mais do que a gente vive hoje, apesar de tempo, mas ainda não encontraram a imortalidade como você. Você começa a se realmente questionar, separar um tempo, você começa a se preocupar com a imortalidade, você começa a virar quase um filósofo nessa parte, de tanto pensar e se questionar. Realmente a imortalidade vale a pena? Isso é realmente grande coisa? Adiantaria ver todas as crises globais, as mudanças climáticas e os conflitos diante do tempo, mas você começar a perder um pouco das suas emoções? Será que você poderia ter feito algo diferente? Então, avançando ainda mais, o que aconteceria 500 anos depois da sua imortalidade? Você viveu um tempo que ninguém nunca tinha vivido antes. Testemunhou vários avanços e evoluções, e pode até viver num mundo melhor, mais avançado, tanto no ambiente quanto na sociedade. Você veria as consequências das ações humanas, veriam como os seres humanos são diante do tempo, você veria o que causou as guerras, veria as guerras, se lembraria delas e de vários outros problemas. Você poderia ver todos os erros do passado se repetindo, a humanidade repetindo e mantendo os mesmos erros e ações que elas faziam no passado, porque faria você se questionar ainda mais. E mesmo que você vivesse num país de primeiro mundo, você ainda ia sofrer com várias das consequências. Poderia ter visto o aquecimento global aumentando, o nível do mar subindo, o número de refugiados e mortos subindo também, às vezes uma crise de superpopulação, e cerca de uns 800 anos depois, você iria ver as consequências das guerras e os problemas que aconteceu, mas ainda provavelmente não seria possível colonizar outros sistemas solares ou outros planetas, porque Marte ainda é meio difícil e é bem diferente do que a Terra. Provavelmente a população seria reduzida ao mínimo, poderia ver como vários problemas teriam causado tanta coisa. Você iria se encontrar em um choque de realidade que iria ter percebido, nossa, o tanto que mudou. Ter visto a humanidade foi disso para aquilo e essas coisas. Mas com quase 1 milênio de idade, você provavelmente ia ser a pessoa mais inteligente do mundo. E até do universo. E cerca de depois de 1000 anos de imortalidade, talvez já fosse possível viver em outros planetas. E talvez você seria um astronauta. E seria perfeito para as expedições em outros planetas. Afinal, nada pode te matar, você é imortal. E com o passar do tempo, você iria perceber que não existe nenhum lugar como a Terra. Mas a Terra que você conheceu e viveu não é mais a mesma. Não é possível armazenar tanto tempo de história, tanto tempo de conhecimento em tanto tempo também. Porque armazenar tanta coisa ia precisar de um monte de coisa, ainda mais com as consequências e guerras que provavelmente aconteceram. Ia ser difícil de ter tudo lá armazenado. Algo parecido talvez com a Biblioteca de Alexandria, que tinha um monte de conhecimento, mas foi queimada e perdida. Talvez você fosse perder a noção do tempo. Afinal, o que é um dia para quem já viveu, tipo, milhares de anos? Provavelmente, com o continuar do tempo, várias espécies morreriam, porque a comida ia se tornar mais escassa e provavelmente o planeta ia começar um processo de resfriamento. Mas enfim, você iria testemunhar as transformações da Terra, a influência do espaço na Terra, o que aconteceria com a Terra no futuro, iria passar por várias eras cósmicas e por milhares e milhões de anos, até que você também teria considerações sobre a natureza efêmera da existência humana diante da vastidão do tempo e do espaço. Nossa, que frase chique que eu disse. Mas nenhum humano iria viver com você, provavelmente. Porque você é o imortal, os outros não. E a solidão é um problema que pode atingir qualquer pessoa. O ser humano, desde os tempos antigos, ele já buscava ter algo como o tempo, o relógio, como esse relógio de sol e outras coisas. Mas, se você fosse imortal e vivesse tanto tempo quanto milhões de anos, você iria perder a noção do tempo. E se você fosse imortal, você iria perder vários valores ou pensamentos também. Você iria questionar suas filosofias, seus valores de vida. E é sempre importante nós valorizarmos nossas vidas. Afinal, a gente só tem uma vida. E se entregarmos nossa
vida a Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, vamos ter uma outra vida lá no céu, que vai ser realmente imortal e não vamos ter que se preocupar com nada também. Mas essa já é outra história também. Então agora que você aprendeu sobre o que aconteceria se você fosse imortal, as reflexões que você teria e a questão da solidão que você teria que viver com isso, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Valeu!